Se você precisa fazer o cálculo do volume total de concreto que você vai utilizar na sua escada, esse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo que não tem erro. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. E você já parou para pensar que um simples erro pode custar muito caro quando você vai fazer a estimativa do volume de concreto que você vai utilizar na sua escada? Já pensou se acontece algo semelhante a este vídeo que nós temos aqui? Olha o trabalho que você vai ter para fazer a remoção do material, o gasto que você vai ter com esses materiais que não vai poder ser reaproveitados. Isso eu não quero que aconteça com você. Pegue lápis e papel e vamos fazer o cálculo passo a passo do volume de concreto. Desejo uma boa aula para você. Antes de tudo, pessoal, vamos fazer um relembrar a viver sobre as características da escada. Isso vai ajudar muito você a compreender a geometria e o que você deve considerar no cálculo do volume de concreto. Aqui nós temos a tão famosa fórmula Lei de Blondel. Nos vídeos anteriores eu já mencionei como que você vai fazer a aplicação dessa fórmula. E o seu principal objetivo é você estimar qual que vai ser a altura ideal do seu espelho, que seria essa região, a altura do degrau e também o comprimento do piso. E com base nessa fórmula, onde ela é dada por 2e mais p igual mais ou menos 64 centímetros. Isso acaba significando que 2 vezes o espelho mais o piso tem que dar mais ou menos essa medida variando de 64 centímetros. E lembrando que o piso ele vai ter uma dimensão entre 28 a 32 centímetros e o espelho de 16 a 18 centímetros para ter uma boa acessibilidade de quem for utilizar essa escada. Uma vez que você compreendeu isso, vamos para o nosso exemplo de cálculo. Aqui nós temos essa escada e nós precisamos compreender quais são os elementos que nós precisamos considerar aqui para fazer o cálculo do volume de concreto. Aqui nós temos a região 3D da nossa escada e essa vista lateral, onde nós conseguimos definir a questão dos degraus. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Nós vamos ter o piso de 32 centímetros, o espelho de 16 centímetros e a largura da nossa escada de 100 centímetros. Isso aqui é apenas para efeito de cálculo, pessoal. Cada escada, dependendo da sua situação, vai ter a sua dimensão. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção, se você olhar nessa vista lateral aqui da escada, você consegue perceber que os degraus nós temos semelhante a triângulos. Aqui no caso, se você fizer uma linha vertical do espelho e depois uma horizontal no piso, nós vamos ter a formação de um triângulo. Então o macete que eu vou te dar é o seguinte. Nós vamos fazer o cálculo separado. Já que a escada nós vamos ter a questão dos degraus e embaixo dessa escada nós temos como se fosse uma base ali inclinada, que é bem semelhante a uma laje. Ok? Então nós vamos primeiro fazer a questão dos degraus para depois facilitar a questão de fazer o volume total da nossa escada. Aqui, fazendo os degraus, nós vamos ter o seguinte. Lembra que eu havia mencionado para você? Na vertical nós temos o espelho e na horizontal nós temos o piso. Então aqui essa dimensão desse triângulo que nós temos, a formação dele vai ser de 16 centímetros e na horizontal, com base no nosso exemplo, de 32 centímetros a questão do piso. E se você fizer a formação dessa figura, se você fechar todos os pontos, nós vamos ter a questão de um triângulo. E com esse triângulo retângulo, já que nós temos o ângulo de 90 graus, nós conseguimos definir qual que é essa região, qual que é a área que nós vamos ter aqui. E com base na área, nós conseguimos estimar qual que é o volume que nós vamos ter nessa escada. Então, fazendo essa região aqui, a área apenas da nossa escada, nós vamos ter um triângulo. E lembra qual que é a fórmula do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Pegando aquelas dimensões do nosso exemplo, vamos aplicar aqui, mas tudo em metros. Aonde nós temos a base de 0,32 vezes 0,16 dividido por 2. Se fizer a multiplicação e a divisão, nós vamos ter uma área de 0,0256 metros quadrados. Trabalhar com metros quadrados facilita muito depois fazer o volume total. Uma vez que nós definimos qual que é essa área, lembrando que nós estamos fazendo apenas a área de um degrau. Dando sequência aqui, como nós descobrimos a área, basta multiplicar pela largura da escada que foi dada lá no exemplo. Aqui, se você observar esse desenho, esse esquema aqui, que é aquele anterior que nós utilizamos, nós descobrimos esse triângulo vermelho, que é apenas a área. E para fazer o volume, nós precisamos de 3 dimensões. Como nós temos a área que é metros quadrados, e agora nós temos a largura da escada,
nós conseguimos definir o volume da nossa escada. Lembra que a largura foi dada de 100 centímetros? E passando para metros, fica 1 metro. Então você vai pegar a área e vai multiplicar por 1 metro. Isso aqui, pessoal, é a mesma sequência se você pensar. Você vai ter esse triângulo vermelho ao longo desse 1 metro. É como se ele repetisse em toda essa largura da nossa escada. E fazendo essa multiplicação, nós vamos ter o volume de 0,0256 metros cúbicos de 1 degrau. E no nosso exemplo de escada, a nossa escada tem 15 degraus. Basta você pegar o volume de 1 degrau e multiplicar por 15. Fazendo essa multiplicação do volume pela quantidade de degraus, nós vamos ter um volume de concreto de 0,384 metros cúbicos de concreto, apenas do degrau. Lembra que eu havia mencionado para você? Primeiro nós vamos fazer os degraus e depois aquela base inclinada da nossa escada. Com base nessas informações, o volume de concreto que nós descobrimos para os 15 degraus é de 0,384 metros cúbicos. Agora nós vamos partir para a segunda etapa do vídeo, que é essa base inclinada. E se você pegar aquele mesmo triângulo, essa dimensão que nós não sabemos é apenas um trecho da nossa base. Isso facilita muito descobrir qual que é essa dimensão inclinada que nós vamos ter. Uma vez que você descobre esse trecho, basta multiplicar pela quantidade de trechos que você vai ter. Calma que vai ficar bem claro para você. Aqui nós vamos aplicar a questão de Pitágoras, aonde nós vamos ter x ao quadrado igual a 0,16 ao quadrado mais 0,32 ao quadrado. Resolvendo essa equação, nós vamos ter que essa dimensão inclinada de 1 degrau é de 0,36. Se você fizer as contas aqui do primeiro ao 15º degrau, nós vamos ter 15x, ou seja, 15 tracinhos até chegar lá no topo. Então basta você pegar esse comprimento de 1 degrau, que é de 0,36 metros, e multiplicar por 15. Pause o vídeo, se for necessário, conte quantos pontos que você precisa fazer a ligação até chegar no 15º degrau. E fazendo essa multiplicação, pessoal, de 0,36 por 15, esse comprimento da escada aqui inclinado é de 5,4 metros. Com base nessa informação vai ficar agora fácil de fazer a estimativa. Dentro do nosso exemplo, essa espessura da base inclinada é de 7 centímetros. E como nós sabemos o comprimento, nós temos a espessura e nós temos essa largura da escada, ou seja, essa base também ela acompanha a largura da escada, já que você vai precisar dessa base inclinada em todo o comprimento e largura da escada. Então, fazendo o volume da base inclinada, nós vamos ter 5,4 metros, pegando a espessura e passando para metros, nós vamos ter 0,07 metros, e pela largura de 1 metro. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos um volume de 0,378 metros cúbicos. E agora é o pulo do gato. Como nós descobrimos o volume de concreto dos degraus e também nós descobrimos o volume de concreto da base inclinada, basta fazer o somatório. Fazendo esse somatório total de 0,384 mais 0,378, nós vamos ter um volume total de 0,762 metros cúbicos. Então, para esse exemplo que nós temos, nós vamos precisar dessa quantidade de material. E eu aconselho que você coloque uma margem de segurança, mais ou menos de 10%, já que nós sabemos que o caminhão pode ter algum tipo de desperdício. E se você quer um vídeo sobre traço de concreto que você pode utilizar na sua escada, deixe aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para você como que é feita a questão do cálculo do volume de concreto. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!